No trabalho, nós vamos falar sobre espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, ou também conhecido como FTIR. O trabalho é apresentado pelo João Vitor Nascimento, Lenry Ryuji, Lincoln Koga, Mayara Poleto e eu, Vitor O. A professora que ministra a matéria de cinética catálise é a professora doutora Patrícia Issu. Bom, no decorrer do trabalho, vamos falar sobre o princípio básico do método FTIR, o funcionamento geral do equipamento, a preparação prévia do catalisador a ser analisado, os fatores que influenciam essa análise e exemplos de catalisadores que são comumente analisados pelo FTIR. Bom, o objetivo principal do trabalho é reconhecer um método de caracterização de catalisadores pelo FTIR e apresentar como funciona o equipamento e como que ele é para todos vocês e para a gente também. E o princípio básico do equipamento é identificar grupos funcionais presentes na substância analisada. Isso é feito através da vibração que acontece entre a interação da radiação eletromagnética e as moléculas. Como cada grupo funcional absorve de forma diferente energia em diferentes comprimentos de onda, é possível diferenciá-los e caracterizá-los pela transformada de Fourier. Explicando um pouco sobre o funcionamento do equipamento, ele possui uma fonte de radiação infravermelha. E esse feixe de radiação formado irá atingir um divisor de feixes, onde parte dessa radiação atingirá um espelho fixo e a outra parte da radiação um espelho móvel. Esse espelho móvel, por sua vez, por ser capaz de se movimentar, ele irá alterar a trajetória dessa parcela de radiação. Ambos os feixes serão novamente refletidos e se encontrarão no divisor. Esse encontro ocasionará em diferentes interferências construtivas e destrutivas. E essa combinação de interferências irá gerar um padrão, conhecido como interferograma. Esse novo feixe formado irá atingir a amostra a ser analisada, e a energia transmitida pela amostra irá atingir o detector. Esse detector irá transmitir a informação para um computador, onde será comparado a energia da fonte com a energia transmitida pela amostra, formando um padrão de comparação das absorções por comprimento de onda. E através de um método matemático conhecido como transformada de Fourier, será possível pegar essa informação obtida e transformar ela num modo mais fácil de entender e analisar, conhecido como espectro, que será posteriormente melhor explicado ao longo desse seminário. Aqui na figura 1 podemos ver um pouco do equipamento e onde é colocada a amostra a ser analisada. E aqui na figura 2 podemos ver que através de um computador é possível pegar as informações obtidas e através da transformada de Fourier formar o espectro que será analisado. Bom, para a preparação prévia do catalisador, a gente tem que a calibração do espectrofotômetro é muito importante para a gente conseguir identificar possíveis inconformidades de parâmetro no aparelho, porque a finalidade desse aparelho é realizar essa medição de volume da luminosidade absorvida por uma específica amostra que a gente vai estar analisando. Então, tem vários métodos para a preparação do catalisador, dependendo da fase em que ele se encontra. O nosso estava em fase sólida, e para essa fase, o principal método é misturar a amostra finamente moída com o brometo de potássio, que a gente vai estar usando como se fosse o branco no nosso equipamento, e depois comprimir essa mistura em alta pressão, formando um pallet. Depois disso, o brometo de potássio ele vai estar fundindo junto com o composto, formando uma matriz. E o resultado é o pallet que a gente comentou, e esse pallet vai ser inserido num suporte dentro do espectrofotômetro para ser lido. Bom, como principal desvantagem desse método, a gente tem a absorção de água pelo brometo de potássio, que pode estar interferindo no espectro obtido. Quando é preparado um bom comprimido, o espectro ele não vai conter bandas interferentes, porque o brometo de potássio ele é transparente até 400 centímetros na absorvância pelo espectrofotômetro. E para estar eliminando também essas interferências, a gente tem que zerar o aparelho com uma solução que é denominada branco, que no nosso caso foi usado o brometo de potássio também.
Aqui está o que precisamos para fazer a pastilha de brometo de potássio mais catalisador. A amostra, catalisador, o branco, neste caso brometo de potássio, um pilão para realizar a maceração e um conjunto de pressionamento. Primeiramente, pesamos uma pequena quantidade de brometo de potássio e a amostra, por exemplo, 150 mg de brometo e 1 mg de catalisador. Agora colocamos o brometo de potássio no pilão e o maceramos até que se forme um fino pó, e logo após acrescentamos a amostra de catalisador e realiza-se o mesmo procedimento. Posteriormente, coloca-se uma quantidade dentro do conjunto de pressionamento e realiza-se pressão até que se forme uma pastilha. Neste caso, o conjunto de pressionamento é um pouco mais sofisticado. O que utilizaremos em laboratório necessitará de força manual para exercer a pressão, de modo que se forme uma pastilha. Por fim, retira-se a pastilha formada do equipamento de pressionamento e leva-se para a análise da mesma. Bom, existem diversos fatores que influenciam na precisão do equipamento. Dentre eles está a pureza do brometo de potássio que foi utilizado. Se ele for um brometo com alto índice de pureza, o branco utilizado ele vai ser melhor. Caso ele tenha um baixo índice de pureza, é passível de se apresentar várias interferências, bandas interferentes no espectro analisado. Além disso, partículas externas, como poeiras e sujeiras no geral, também influenciam na leitura, uma vez que elas podem passar pela frente do laser e serem reconhecidas como um composto inexistente. Por causa disso, equipamentos mais precisos utilizam análise a vácuo para que não exista fatores externos que influenciem a análise. Bem, então pelo nosso grupo foi realizado a leitura do hidróxido de cobalto 2 no equipamento FTIR e a gente obteve esse gráfico ao lado direito. Só que para a leitura de um espectro inorgânico se torna muito difícil. Então a gente teve que buscar em algumas literaturas se esse espectro realmente era de hidróxido de cobalto 2, até porque nós não sabíamos se a pureza do KBr era realmente respeitável, se tinha alguma outra amostra na pastilha onde a gente fez a leitura. Então, buscando em alguns artigos, a gente encontrou que possui uma grande banda em 3600 e ela é atribuída aos modos de alongamento de OH, de moléculas de água. Então, a gente consegue comprovar isso ao visualizar aqui o gráfico, onde tem esse número 1. E também nós temos alguns picos entre 1400 a 1600. Então, nós temos aqui no número 2, 4 bandas fracas, em 850, 1050, 1350 e 1470, onde nós temos essas pequenas deformações aqui, e elas são características de íons carbonato. Só que, mesmo assim, a gente ainda não podia realmente comprovar se esse espectro era de hidróxido de cobalto 2. Então, com isso, a gente buscou em outras literaturas, e uma das literaturas que a gente encontrou foi no Journal of the American Chemical Society, onde foi desenvolvido esse trabalho, que é a síntese controlada e seletiva de hidróxido de cobalto por paletas hexagonais altamente desenvolvidas, onde eles trazem o espectro de hidróxido de cobalto 2. Então, a título de comparação, a gente consegue observar que esses dois espectros, muito parecidos entre si, até mesmo as faixas de absorvância das bandas citadas anteriormente. Bem, sobre os catalisadores caracterizados pelo método, o FTIR é usualmente empregado para identificar espécies de reações em superfícies. Essas reações são reações que envolvem a adsorção de um dos reagentes, ou seja, são reações que ocorrem em catálises heterogêneas. Dessa forma, o equipamento ele se mostra muito eficiente na análise de catalisadores ácidos.
E esse conhecimento dos centros ácidos dos catalisadores, ele é fundamental para interpretar a sua atividade e seletividade, de modo que é possível relacionar então as propriedades catalíticas dele com as suas propriedades ácidas. E por conta disso, um grande número de reações com hidrocarbonetos, que a gente já estudou nos seminários passados, como o cracking catalítico, são catalisadas por sólidos de caráter ácido, e dessa forma são de grande interesse das indústrias petrolíferas e petroquímicas. Bem, as eólitas do tipo Y são os catalisadores mais estudados a partir do método de FTIR. Em uma análise qualitativa, a parte mais importante do espectro infravermelho das eólitas Y é a região das bandas GOH, que é a principal contribuinte desse caráter ácido delas. Então, na figura 6, temos o espectro infravermelho nas faixas de 3.800 a 3.400, e nele tem os espectros de diferentes eólitas do tipo Y. Temos a zeólita HY, o sério HY25, o 52 e o 41. E na imagem dá para perceber que as bandas elas são bem similares, com intensidades também bem similares, o que justamente caracteriza elas serem zeólitas do tipo Y. Já em uma análise quantitativa, o autor Primerol utilizou o FTIR para quantificar a dispersão do catalisador de óxido de nióbio suportado pela platina, e o autor Hecker utilizou o equipamento para quantificar a quantidade de monóxido de carbono absorvido para identificar os sítio-ativos do molibdênio. Bom, e aqui são algumas das referências utilizadas para a realização do trabalho. Bom, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Aqui estão nossos e-mails. Muito obrigado por assistirem.